E esse mês nós vamos entrar falando da segunda ação da nossa igreja dentro da visão, né? Lembrando que a visão da nossa igreja, nós nos movemos como visão em 5 ações: uma igreja bíblica, uma igreja adoradora, uma igreja profética, uma igreja acolhedora e uma igreja restauradora, amém? E essa é a nossa missão, cumprir o Evangelho de Cristo, cumprir a ordenança que Jesus nos deixou, né? Levando libertação, levando salvação, levando restauração, e fazendo com que as pessoas sejam semelhantes a quem? A Jesus Cristo. E ali ensinando que um dia Jesus virá para buscar a sua igreja. Essa é a nossa missão como igreja do Senhor. E caminhamos isso dentro dessa visão. E agora nós vamos entrar no segundo ponto, que é uma igreja adoradora. Então esse mês nós vamos falar muito sobre como ser uma igreja adoradora, o que é a verdadeira adoração, né? Como nós podemos trazer isso da palavra para uma prática. A gente sempre ouviu dizer, talvez muitos aqui já ouviram dizer, que a adoração, ela não é propriamente os cânticos que nós cantamos, nem os hinos que nós aqui louvamos, mas a adoração, ela é um estilo de vida para nós. Vire para o seu irmão e diga assim: a adoração é um estilo de vida. Amém? E é uma verdade, porque a adoração, ela parte da além da igreja em si, ela vai da nossa atitude, da nossa conduta no nosso dia a dia. E, queridos, a adoração está na nossa essência, a adoração está aqui no ministério de louvor, claro, né? A forma como nós adoramos, a forma como nós queremos ministrar. E o primeiro ponto que você precisa entender do nosso ministério, da nossa igreja, é que toda adoração que nós trazemos aqui nos cânticos é uma igreja que adora num sentido vertical. Sempre a nossa adoração, sempre os cantos que nós vamos cantar aqui, são cantos que vão levar você a adorar a Deus, onde nós colocamos Cristo como sendo o centro da nossa adoração. Eu sei que é muito legal, às vezes ouvimos algumas músicas que nos estimula, que nos traz ali uma autoajuda, mas amados, nada melhor do que você adorar, olhando para o alto, olhando para o Senhor. A sua adoração deve ser oferecida para Ele. Então, o centro da nossa adoração, do ministério de louvor, da nossa vida como igreja, na área da adoração, é sempre levar uma adoração, ter uma adoração vertical. Eu olho para o alto, a minha adoração é para o Senhor. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a verdadeira adoração. Talvez vocês possam já ter ouvido, falar desse versículo que nós vamos ler, que é muito conhecido. Mas o primeiro ponto é entendermos qual é a adoração. Que adoração que eu tenho que oferecer? Como uma igreja pode se mover diante de uma verdadeira adoração? O que Deus ele espera de nós? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João 4, versículo 24. João 4, 24. É uma passagem muito conhecida da mulher samaritana, que tem um encontro com Jesus no poço de Jacó. E ali vem a revelação do Messias sobre a vida dela, e aquela mulher se torna verdadeiramente uma adoradora, porque a nossa adoração, igreja, não é só levantar a mão e cantar hino, não, é muito mais que isso. Todos acharam aí? João, capítulo 4, verso 24, quem achou diz amém. Amém. Eita, nós. Diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, queremos agora entregar as nossas vidas diante de Ti, diante da Tua palavra. É um momento muito precioso de recebermos a revelação da Tua palavra, a revelação daquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã, Senhor Deus. Pai, fala conosco, ministra ao nosso coração de uma forma muito poderosa, nos corta, como diz a Tua palavra, que ela é uma faca de 2 gumes, que corta para ambos os lados. Assim seja essa palavra hoje no nosso coração, que ela não apenas venha cortar, mas venha vivificar o nosso interior e a nossa mente, para que possamos sair daqui, Pai, com entendimento, mas além do entendimento, vivendo aquilo que a Tua palavra tem colocado para cada um de nós nesta manhã. Guarda o nosso coração, leva a nossa mente cativa diante de Ti, e que possamos agora ter o nosso coração e mente abertos para receber da Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, esse contexto que nós podemos ler quando Jesus ele expressa essa frase, né, da mulher samaritana, e todos sabem que Jesus ele estava saindo da Judéia indo para a Galileia. E naquela época, eles cortavam um caminho, até faziam um caminho mais longo, o judeu, quando ele ia. E ali os judeus, eles faziam esse desvio de caminho, né?
exatamente por não passar em Samaria. Samaria era uma região onde havia os samaritanos, e os samaritanos não lidavam com os judeus, né? E por quê? O samaritano era um povo mestiço, misturado, os judeus que se relacionaram com os gentios, com outros povos, e isso na lei judaica não pode, né? E ali se relacionaram, e essa mestiçagem, né? esse povo mestiço não se davam. E na verdade isso começou lá no tempo de Neemias e de Esdras, né? Quando Neemias e Esdras fizeram a reconstrução dos muros de Jerusalém, e ali eles meio que excluíram, não permitiram com que os samaritanos fizessem parte dessa jornada de reconstrução dos muros de Jerusalém. Então o povo não se dava ali, o judeu com o samaritano não se davam, ao ponto que eles se desviavam ali o caminho. Mas Jesus, sabendo que já iria acontecer, sabendo do propósito que ele ia vir, ele, não, vamos passar por Samaria. E quando ele passa por Samaria, ele vai até o poço de Jacó ali, ele vê aquela mulher pegando água no poço por volta da meio-dia, e ali ambos começam a dialogar. Jesus traz algumas revelações para aquela mulher que já tinha casado 5 vezes, né? Uma mulher que já estava ali totalmente perdida no sentido seu, em todas as áreas, né? Era uma mulher excluída por conta desses vários casamentos, e ali Jesus traz a revelação, né? Que ele é a água da vida, né? Que se quem tiver sede, venha até ele e beba. E fala sobre exatamente a adoração, né? E naquele momento é interessante que Jesus, ele ensina para aquela mulher 2 pontos. Ele ensina o que não é adoração, e ele também ensina o que é a verdadeira adoração. E é isso que eu quero começar. Primeiro Jesus, ele pega e aquela mulher samaritana e ensina para ela o que não é adoração. Lá no verso 20, ele diz que nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Queridos, a adoração, ela não está centrada nos lugares santos. Não é o lugar que é importante na adoração. A igreja, ela não tem nada a ver com aquilo que eu adoro. A adoração verdadeira não está no lugar. Não está. Ela está em nós, ela vai dar a atitude daquele que é adorador. Então aquela mulher estava dizendo, olha, por quê? Que naquela época, isso era muito comum nas religiões pagãs, eles subiam aos montes para oferecer ali sacrifícios, com o sentido de adorar a outros deuses, oferecer ali a adoração a outros deuses. Então isso era muito comum, né? Você sabe que o povo judeu também fazia isso. Então Abraão sobe no Monte Horebe para oferecer ali Isaac como sacrifício. Muitos homens ofereceram sacrifício, levantaram um altar de adoração, de dedicação a Deus em montes. Então isso era comum. A própria cidade de Jerusalém, ela está num monte. O templo, né, o cume onde ali Davi compra a eira de Araúna, e ali para a construção do templo, é um monte. Quando você olha para Jerusalém hoje contemporânea, você vê aquela cúpula dourada, ali é um monte. Quando você vai lá em Jerusalém, olha nos Montes das Oliveiras, e você vê Jerusalém do alto, você vê que é um vale, e desse vale sobe para Jerusalém. Então aquela mulher, ela contesta, poxa, os nossos pais, eles adoravam nos montes, mas vocês dizem que só em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Olha só, a mulher tinha o entendimento de que a adoração depende do lugar, seja em Jerusalém, seja nos montes, seja onde for. Meus amados, igreja, entenda, não é o lugar que que faz de nós verdadeiros adoradores. Não é um lugar, na igreja eu adoro pra caramba, puxa, na igreja eu me quebranto, na igreja eu choro, na igreja eu oro, na igreja eu me prostro diante do trono, diante do altar. Não é o lugar que define a nossa adoração. A adoração depende da sua atitude. Então, lugar onde eu estou, a igreja, os templos, não depende da nossa adoração. O segundo ponto que ele entendeu e colocou e mostrou para ela que não é adoração, é a questão do entendimento, de entender ou não. Aí no verso 22 diz, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Amados, a questão não é apenas eu adorar porque adoro, porque canto, ou porque a minha vida é uma vida, simplesmente porque eu sou crente. Não. A adoração, ela precisa ser com entendimento. Eu preciso conhecer. Vós adorais o que vocês não conhecem. Eram deuses que eles não tinham noção se realmente eram reais ou não. E na verdade não eram reais. Mas queridos, nós precisamos entender o que você adora. Você já parou para se perguntar o que você adora? Podemos adorar muitas coisas.
podemos adorar pessoas, podemos adorar esposa, podemos adorar filhos, podemos adorar o cantor gospel, podemos adorar o pastor gospel, podemos adorar os pastores da mídia ultimamente, podemos adorar a nossa casa, podemos adorar o nosso carro, podemos adorar a nossa profissão, podemos adorar muitas coisas. Mas eu preciso entender, o que eu adoro? O que você veio nessa manhã adorar? Você cantou as músicas com entendimento no seu coração e na sua mente? Você entendeu o que você cantou hoje? Nós cantamos a primeira música, nada vai nos separar. Esqueci. Mesmo sem? Canta de novo, esqueci. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar. O que ele fala? Você entendeu o que você cantou? O que você cantou? De quê? Nada pode nos separar do amor de Cristo. O amor dele falha. Você entende isso e traz isso para o seu coração? Traz de verdade. Quando você sair na segunda, na terça, aí segunda você tem boleto para pagar, você tem aluguel, você tem um monte de coisa para fazer, você tem marido para enfrentar, você tem os problemas da sua casa, você tem problema no seu trabalho. Quando você chega na segunda-feira, você vai falar, nada vai me separar do amor de Deus. Mesmo que eu estou passando por todas essas circunstâncias, o amor dele pela minha vida não falha. Isso é praticar. Então isso é adorar com entendimento. E não simplesmente adorar por adorar, oferecer algo simplesmente porque eu tenho que oferecer, porque a igreja está adorando, cantar porque a igreja está cantando, fazer algumas coisas porque o pastor está pedindo para falar. Isso não é adorar. Ele ensinou também que adorar, ela tem que ser centralizada na pessoa de Cristo. Quando não é centralizada na pessoa de Cristo, isso não é adoração. A nossa adoração, por isso que eu falei aqui, sempre aqui no ministério da igreja, a nossa adoração vai ser colocar Jesus como centro de toda a nossa adoração, de toda a nossa devoção, de toda a nossa honra, queridos. O humano não pode ser o centro da adoração. As coisas não podem ser o centro da nossa adoração. Olha o que ele diz no verso 25. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, quando ele vier, vos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Olha só, os samaritanos eles adoravam, mas não conheciam o Messias. Cristo, Jesus, o Messias, não era o centro do culto deles. Não era porque eles não tinham conhecimento. Meus amados irmãos, a nossa adoração, ela vai ser vazia, vai ser simbolizada por nada, se Cristo não for o centro da minha e da sua adoração. Quando eu estiver aqui entendendo, Senhor, Tu és o centro da adoração. E quando eu falo do centro, não é apenas no momento do culto, porque lembra, adorar não é estar no templo, é mais que isso, é que todos os dias a minha vida precisa estar centralizada na verdadeira chama, na verdade, que é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é tudo, e Ele deve ser tudo em nossas vidas. Jesus é o centro. O culto, meus amados irmãos, e a nossa vida não é para agradar a homens. A música não é para entreter. A adoração no momento aqui não é para você achar legalzinho. Teu amor não falha. Uau, que legal, eu amo pular. Ontem no culto dos jovens foi muito legal. Aqui nós cantamos umas músicas agitadas. O pessoal dançou, adorou, levantaram as mãos. O culto não é centralizado nisso. A verdadeira música, aliás, diz a palavra no Salmo 40, diz que tudo vem do Senhor, vem dos céus. Os céus enchem a glória deste lugar. Então a sua adoração não deve ser centralizada no homem. Então Jesus ensina para essa mulher o que não é adorar. O que não é adorar. Adoração não está presa a lugares, não está presa a templos. Adoração não é você adorar quando você não conhece. Eu vou adorar esse copo aqui porque eu acho que tem que adorar esse copo. Adoração, ela é vazia se não tiver Cristo como centro da nossa vida. Isso não é adoração. Mas aí ele vem e ensina para essa mulher o que é a verdadeira adoração. Pergunte para a sua pessoa que está ao seu lado, você sabe qual é a verdadeira adoração? Você vai falar que sabe, né? Já começamos com sempre um erro comum. Vamos falar a verdade. A gente só adora a Deus de verdade aqui na igreja, não é? Só na hora das músicas, não é verdade? Quem aqui em casa põe a música para tocar e fica lá assim, se derrama? São poucos, não é verdade? Chora, né? Você tem mais essa mania? Você tem esse costume, essa cultura? Tem? De se derramar.
Amém, glória a Deus. Quem tem essa coragem de estar na rua e estar cantando sozinho, adorando ao Senhor? Quem já fez isso? Já fez, Bruno? Andando, olha lá, já assim, Bruno? Quem fala sozinho no meio da rua? Máscara melhor ainda, né? Mas, irmão, aí também é vergonha, você está tendo vergonha, hein? Se você se vergonhar diante dos homens, teria vergonha de você diante do Pai, hein? Quem no carro já fica gritando, fecha as janelas, chora. Quem já fez isso no carro? Carro também é bom, né? Amém. Mostra que a nossa adoração não pode ser centrada na questão dos lugares. Então Jesus ele ensina a mulher samaritana o que é adoração. Primeiro ponto, amados, a adoração ela precisa ser bíblica. O que nós acabamos de ler? Que Deus é Espírito e importa que os que adoram o adorem em Espírito e em verdade. A nossa adoração, o nosso culto, a nossa devoção, a nossa vida, tudo tem que ser de uma forma bíblica. Por isso que nós entramos no mês passado. Precisamos ser uma igreja bíblica. Temos que buscar conhecer a palavra de Deus. Temos que buscar conhecer a verdade dele. Saber o que é a verdade. Olha só, Deus se importa que adorem em espírito e em verdade. Deus, ele não está nem aí para os nossos cargos. Deus não se impressiona com o meu tocar. Deus não se impressiona com o timbre de voz de quem ministra. Deus não se impressiona com o meu conhecimento, seja teológico, seja no mundo contemporâneo. Deus, ele não se impressiona com a sua linda roupa. Deus não se impressiona com o seu carro, com a sua casa. Deus não se impressiona com a sua pompa de pastor, ou apóstolo, ou presbítero, ou seja lá o que for. Ele não pega isso, ele não quer isso. Sabe por quê? Ele busca a verdade no íntimo do coração das pessoas. Ele sonda e conhece o teu coração. Ele sabe se você está verdadeiramente ali adorando a Ele em espírito e em verdade. O nosso culto, a nossa vida, a nossa devoção precisa ser de uma forma bíblica. Até quando adoramos, nós precisamos entender. A pastora gosta muito dos presbiterianos, e é uma verdade isso. Você não canta qualquer hino lá na presbiteriana. Não é verdade, Bruno? Se você for lá cantar alguma coisa, meu irmão, eles já ficam assim, eles não adoram. Eles não cantam. Porque o hino, a música, ela precisa ter parâmetro na palavra. Eu preciso cantar a palavra de Deus. É isso que Deus está procurando. Verdade em nós. E a verdade está onde? Na palavra revelada de Deus sobre as nossas vidas. Aquilo que eu canto, aquilo que eu adoro, aquilo que eu faço no meu dia a dia, precisa ser verdade. Quando eu falo que adoração é estilo de vida, eu preciso entender que a minha vida tem que ser uma vida que adore ao Senhor. Uma das traduções do Antigo Testamento para adoração é aborraf, que significa naquela época trabalhar. E quando você faz essa tradução no Antigo Testamento, ela coloca você como um servo, porque você prostra, adoração é veneração, é honra. Eu estou venerando alguém. No Novo Testamento, usa a tradução do grego, do hebraico para o grego, de prostração. Eu não vou lembrar o nome agora, prostrar, alguma coisa assim, não vou lembrar. Mas é no sentido de prostração. Mas no Antigo Testamento, a adoração também tinha um sentido de servo, de servir, de trabalhar. Então a minha vida não é uma vida apenas de congregar na igreja, levantar a mão e se prostrar, não. A minha vida toda, aquilo que eu faço é adoração. Se eu estou aqui hoje, eu estou adorando. Quando eu trago a minha oferta, eu estou adorando. Quando eu vou cuidar das crianças, eu estou adorando. Quando fica ali na porta, que nem o Evandro está, eu estou adorando. Quando eu estou limpando aqui a igreja, eu estou adorando. Quando eu vou ajudar as viúvas, os necessitados, os pobres, os órfãos, eu estou adorando. Quando eu estou na minha casa ali, conversando com a minha esposa, me relacionando com ela, me relacionando com os meus filhos, eu estou adorando. Tudo que eu faço na minha vida, se eu entender o princípio de adoração, eu estou adorando. Por isso, cuidado daquilo que você faz aí fora, que você diz assim, ninguém está vendo, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele está vendo o que você está fazendo e falando. Peraí, se a minha vida, se a adoração no Antigo Testamento me traz o entendimento de que sou servo, que eu trabalho para alguém, para aquela pessoa que eu venero e que sirvo, você está servindo a quem hoje? A Deus. Você serve a um Deus poderoso, e Ele está procurando essa verdade. Ele está procurando se o Bruno, se a Larissa, se a Conceição, se a irmã, se o Igor, se a Stefana, se o pastor, vivem essa verdade, não apenas dentro da igreja, mas aquilo que eles são na realidade, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e assim por diante. Se realmente aquilo que eu falo é a verdade na minha vida. Olha que sério isso, amados, quando falamos de adoração.
Eu creio que o único ministério que vai ter continuidade nos céus é a adoração. Não vai existir mais pastor, não vai existir mais apóstolo, não vai existir mais o missionário, não vai existir mais o mestre, porque isso já vai perder o seu simbolismo, o seu valor. Para que se nós já estamos na glória, eu vou precisar de pastor, sendo que eu vou estar diante do pastor dos pastores? Para que eu vou precisar de um apóstolo, sendo que eu vou lá estar lá nos céus, unicamente vivendo um único momento, se eu estarei diante de Deus, da sua soberania, do seu poder, se eu estarei diante do Messias, o meu Salvador? Para quê? Mas a adoração, ela vai ter continuidade nos céus, porque o Apocalipse diz que os santos declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nós estaremos diante do Senhor em todos os momentos do dia, adorando a Ele em espírito e verdade. Então a minha adoração, ela tem que ser verdadeira aqui na terra, na minha atitude, na minha conduta. Se eu sou servo, então eu vou servir ao Senhor, e trazer aqui a água para o pastor ou para quem vai ministrar é adorar, preparar a mesa da ceia é adorar, tocar é adorar, cantar é adorar, estar na porta é adorar, estar junto com a minha família é adorar, evangelizar é adorar, ensinar é adorar, dançar é adorar, estar na mesa é adorar. Tudo que você fazer, você precisa ter um entendimento da verdade sobre a sua vida. Eu adoro a Deus porque nós nascemos para adorar. A criação foi assim. Deus, ele vem e cria o homem à sua imagem e semelhança, com o único intuito de colocar no Éden. E toda a viração do dia, o Senhor Deus ia lá e tinha comunhão. Era o propósito de Deus natural, que o homem o adorasse. Então você não está simplesmente para fazer parte de uma comunidade. É mais que isso. E Deus, ele procura, meu irmão, poucas vezes você vai encontrar na Bíblia Deus procurando algo. Olha só. Se é que existe alguma outra coisa além daquilo que ele procura, que são esses adoradores. O que será que faz Deus olhar para nós, para a igreja, e procurar algo que é isso, uma essência, a verdadeira adoração? Isso é extraordinário. Deus, ele está procurando, ele está pairando sobre nós e procurando. E será que ele tem encontrado você num coração e numa vida de adoração? Então a adoração verdadeira é a adoração que é bíblica. A minha vida vive pela verdade, doa o que doer. Eu não pego a palavra de Deus e faço e vivo apenas aquilo que eu entendo que eu posso viver, porque eu quero ainda esconder o meu pecado. Mas quando eu olho para a palavra, eu digo: meu Deus, eu quero viver esta verdade. A adoração correta que Jesus ensina para aquela mulher é uma adoração que precisa ser sincera, não é verdade? Em espírito e em verdade. A verdade tem que ser algo sincero, do meu coração. Não pode ser algo simplesmente vazia. A nossa adoração sincera tem que ser algo com fervor. Não pode ser um culto ou uma vida fria, árida, seca, deserta, sem vida. Meu Deus, parece que a gente vem para a igreja ou a gente anda numa vida de murmurações. Se eu sou a verdade que Deus procura, como que Deus vai me encontrar? Se eu vivo na melancolia, se eu vivo no choro, se eu vivo uma vida seca, uma vida árida, sem paixão, sem fervor. Meu irmão, eu sei que o evangelho é algo que às vezes a gente vem naquele primeiro amor, depois a gente dá aquela esfriada, mas queridos, ainda que você fique frio, se você buscar a presença de Deus, e realmente com todo o seu coração, com toda a sua sinceridade, Deus, ele vai começar a acender a chama do seu coração novamente, e é o que nós precisamos. Deus não levantou uma igreja para ser uma igreja fria, apática, sem choro, sem derramar, sem quebrantamento. Você não deve vir à igreja simplesmente por vir, por fazer ali apenas uma liturgia. Deus não está preocupado com liturgias, Deus não está preocupado com o que eu vou cantar, a minha tonalidade. Claro, a Bíblia diz, tocar e cantar é bem, eu tenho que fazer isso muito bem, eu tenho que ter técnica para isso, eu tenho que saber fazer. Mas queridos, vai mais que além disso. Adoração sincera é ter fome e sede da presença de Deus. Jesus estava ensinando isso para aquela mulher samaritana, que a verdadeira adoração é ser bíblico, ser verdadeiro e ser sincero. Aquele momento que você vai e chora diante do Senhor, porque você sente que a sua vida está árida, sua vida está seca. Mas quais são os princípios bíblicos para nós entendermos e sermos verdadeiros adoradores? Primeiro, o adorador precisa entender que a adoração é um estilo de vida. Ele não está procurando a adoração, mas ele procura quem?
Quem que ele procura? Olhe para o seu irmão e diga: Deus está te procurando, adorador. Meu irmão, a prática da adoração, praticar a adoração na minha vida, na verdade, não pode estar separada do adorador. Eu não posso só entender a adoração no culto, e na verdade, como adorador, eu vivo uma vida totalmente desgarrada e separada da verdade. Não! Quando a gente olha para a palavra, a gente vê Caim, como Deus rejeitou a vida de Caim, Ele rejeitou a oferta dele, o culto dele. Por quê? Ele tinha uma vida separada da adoração como adorador. Você se diz adorador? Você é um verdadeiro adorador? É de verdade. Olha o que diz lá em Isaías 1,14. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Olha o que Deus está dizendo para o povo de Israel. Meu, essas solenidades que vocês têm, as liturgias que vocês têm, os métodos, o culto, a forma como você age, eu estou cansado. Estou cansado, isso me aborrece. Olha só. Eu preciso ligar a minha vida de adoração naquilo que verdadeiramente eu sou. Um dos grandes evangelistas do tempo do século 16, 17, ele diz: nós estamos procurando melhores métodos. Deus está procurando melhores homens. Deus não unge métodos, Ele unge homens. A unção está sobre a sua vida. Diga para o seu irmão: a unção está sobre a sua vida. Diga para ele: Deus não está procurando grandes talentos, Ele está procurando homens e mulheres piedosos, misericordiosos, compassivos, apaixonados, fervorosos, que adorem a Ele em espírito e em verdade. Então, meu irmão, não tem como separar a adoração de uma vida de um verdadeiro adorador. Isso está na sua vida, está no seu estilo de viver. Como você tem vivido a sua vida? Como você tem vivido na sua casa, onde você trabalha? Segundo, o adorador, uma igreja adoradora, ela precisa entender que a adoração não está na minha performance de como eu adoro ao Senhor, né? Como eu toco, ou como eu estou aqui na igreja. Já viu aqueles irmãozinhos que você vê que se derrama? É difícil a gente ter a dimensão. Eu não julgo, porque eu sei que podem ter pessoas que, dentro de uma forma bem extravagante, adoram ao Senhor, e tem que ser assim mesmo. Mas o que vai provar se aquilo só está sendo algo de performance, ou algo de intensidade no coração dela, com os frutos. Se aquela pessoa, ela está ali adorando diante dos homens, apenas por uma performance, aquilo que os lábios dela estão dizendo, o levantar das mãos, querido, não quer dizer nada. O que vai dizer dela são os frutos. Isaías está dizendo assim: este povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de quem? De Deus. Então, o que nós vemos de você, não quer dizer o que realmente você é como adorador. É estreito. A gente vê lá em 1 Samuel, nós vemos Ofni e Finéias, que trouxeram a Arca da Aliança para o acampamento, que é o símbolo da presença de Deus. Mas o que aconteceu? O povo foi derrotado. Olha só, meu irmão, havia ali a arca, mas não havia a presença sincera e verdadeira, até porque Ofni e Finéias eram sacerdotes que deturpavam o templo, que pecaram e que prevaricaram. Então, queridos, não significa nada a sua performance, se realmente a sua vida não condiz como um adorador, se você realmente não ter frutos. Terceiro, o adorador, ele precisa entender que um culto separado da nossa vida prática não agrada a Deus. Culto sem conexão com a vida diária é apenas entretenimento espiritual. Eu só venho para a igreja para ouvir umas belas músicas, e às vezes você vai em alguma igreja que nem bela música você ouve. Do que nós estamos atrás? De entretenimento? O apóstolo Paulo, em Romanos 12, diz que o culto ele tem que ser o quê? Racional, não é? Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é muito sério, meu irmão. Eu preciso entender que a prática da adoração na minha vida não tem nada a ver com a questão do culto. Eu posso vir no culto e me entreter, mas lá fora, Igor, eu ter totalmente uma vida fora da verdade e da sinceridade que Deus ele busca e quer de mim. Quando você olha para os irmãos dentro da igreja, o que é que você vê? Todo mundo bonitinho, né? Adorando, não é verdade? A gente vem tudo bonitinho, mas a realidade espreme isso. O que nós somos na nossa vida diária, o que eu vou ser na segunda, quando você sair daqui, o que você vai ser? O que você vai fazer?
Não separe, querido, o que você é como adorador da prática da sua vida. Pratique a adoração. Lembre disso. Adoração é servir. Eu sou servo, eu trabalho. Tudo que eu faço em minha vida, a minha vida glorifica a Deus. Paulo diz isso: quer comais, quer bebais, façais isso para a glória de Deus. Quarto e penúltimo, o adorador, meu irmão, a igreja adoradora, ela precisa entender que se Deus não for o centro do culto, o centro da nossa vida, é apenas tempo perdido. Apenas o tempo perdido. A quem nós estamos honrando hoje? A quem você honra com a sua vida? A Deus? John Piper diz que o que nós mais desejamos e buscamos é nosso objeto de adoração. Olha essa verdade. O que você mais deseja e busca é o seu objeto de adoração. Você entendeu? O que você tem buscado? Qual é o seu objeto da adoração? O que nós olhamos tanto para esse tempo contemporâneo? Será que as pessoas estão realmente atrás de um objeto chamado Deus e sendo Cristo como centro? Isso é sério. O que você mais almeja? O seu alvo é o objeto da sua idolatria, da sua adoração e da sua devoção. Ah, pastor, eu ainda almejo ser um grande empresário. Aí você se dedica a tudo, você não consegue servir a Deus, você não consegue ter uma vida reta, regrada diante do Senhor. Ontem a Letícia ministrou uma palavra muito boa, foi muito boa. Ela fez uma comparação entre o investimento financeiro e o investimento da nossa alma espiritual. Meu irmão, até falei para ela, olha, vou dar um domingo para você ministrar essa palavra, porque tinha poucos jovens e poucas pessoas aqui. Ela fez uma comparação, que verdade. Quando você vai investir dinheiro, você tenta investir tudo onde que você tem, não é verdade? Onde estão os traders aqui, ó, o trader ali, ó. Investe, você perde. Quando você investe na sua vida espiritual, pode ter certeza de uma coisa, você nunca vai ter perda. Nunca. Qual é o objeto de desejo? E aí está a sua adoração, queridos. O último ponto é o adorador e uma igreja que adora, ela precisa ter fome e sede de Deus. Muitos de nós temos fome de ler livros, temos fome de ver vídeos, temos fome de cantar, temos fome de várias coisas. Mas se nós não formos homens e mulheres de oração, de intensidade na busca e na nossa devoção a Deus, a nossa adoração sempre será uma adoração vazia. Não oferecemos nada mais. Há uma passagem do rei Josafá em 2 Crônicas 20, que aquele rei que se colocou diante de uma situação de guerra tão difícil, que os moabitas e, acho que eram os filisteus, vieram contra aquele povo de Israel. E era uma grande multidão. Eles não sabiam o que fazer. Josafá se pôs a orar e clamou a Deus. Olha só, uma vida de oração, de adoração. O primeiro ponto que ele busca é buscar na vontade de Deus o que ele tem que fazer. Ele orou e Deus disse uma mensagem para ele, olha, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra eles. A questão não é o que nós cantamos ou falamos para Deus. Mas é questão, querido, de como nós os colocamos na verdade do nosso coração, a sinceridade do nosso coração. Aquele rei fez uma oração sincera e verdadeira diante do Senhor. Ele simplesmente se dispôs assim, Senhor, eu não sei o que fazer. Não sabemos o que fazer. E Deus fala em alguns versículos anteriores, olha, Josafá, nessa luta não tereis que pelejar, porque esta peleja é minha. Quem adora entende que não precisa entrar em batalhas. Não é a intensidade do seu canto, mas é saber que Deus, Ele está contigo quando você adora. Amados, quando Paulo e Silas começaram a adorar, cantar e orar, aquelas correntes se quebraram, as cadeias se quebraram, eles foram livres. Ser um verdadeiro adorador, meus amados, não é a questão da nossa performance num culto, não é a nossa religiosidade, é muito mais que isso. É muito mais que isso. O próprio John Piper fala que jejum é ter fome de Deus. Nós vamos entrar num propósito de jejum agora, os próximos 15 dias. Mas no jejum você fica com fome ou não? Fica? Pois é. Que o nosso jejum possa ser a fome pela presença de Deus. Mas se nós não conhecemos a intimidade de Deus, queridos, a gente pode ser perito de grandes performances, mas a gente nunca vai arrebatar o coração de Deus. Nós precisamos ter fogo e paixão em nosso coração. A adoração é ter fogo. A adoração tem que ser Deus o objeto da nossa busca,
do nosso querer. Qual é o objeto da sua busca hoje? Eu queria que você se colocasse em pé nessa manhã. A adoração é a joia perdida da igreja. Nós nos perdemos na realidade do adorar, do que nós somos como adoradores, como igreja que adora. Uma igreja que adora não é apenas a igreja que canta bonito, que tem uma boa banda, que tem um bom ministério de louvor. Uma igreja adoradora, querido, ela vive uma vida prática de adoração, porque o objeto de desejo dela não é ser uma igreja grande. O objeto de desejo dela não é ser rica financeiramente. O objeto de desejo dela não é ser bonita, pomposa, porque lembra, a adoração não está nos templos, não está nos montes. Mas uma igreja adoradora é uma igreja que pratica a adoração. É uma igreja que tem lá fora uma prática no seu coração de fome e sede da presença de Deus. E nós vivemos num tempo de hoje que tudo nos afasta desse objeto de redenção ao Senhor. A adoração não está numa bela música, não está no tocar, porque entende, a música, ela é muito psicológica, ela trabalha na sua emoção. Mas o adorador verdadeiro, ele não precisa da música para estar adorando ao Senhor. Se eu pedisse agora para os meninos não tocar, o que você faria? Qual seria o objeto de adoração agora seu? Por isso eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Às vezes a gente é levado pela nossa mente assim, puxa, a música bonita, essa música está tocando, é legal, agora eu vou adorar. Essa música não gostou, não caiu, não coube. Eu vou ficar aqui, esperando alguma coisa acontecer. Qual é o objeto da sua adoração? O que eu quero deixar com essa mensagem, meus amados, é que uma igreja adoradora, não existe circunstâncias, não existe o templo, não existe o lugar, não existe entretenimento. Uma igreja adoradora, ela pratica a adoração na sua forma de viver, na sua forma de quem ela é. Você parou para pensar que lá nos céus não vai haver músicos, não vai haver um violão, uma bateria? Vai ser nós e Deus. Vai ser nós e o Senhor Salvador Jesus Cristo. Então eu quero que você feche os seus olhos. Comece a adorar ao Senhor. Eu quero que você feche os teus olhos e comece a buscar a presença do Senhor sobre neste lugar. Queridos, Deus está levantando uma igreja que tem fome e sede. E a igreja é você, a igreja sou eu. Uma igreja que verdadeiramente adora ao Pai em espírito e em verdade, que quebranta o seu coração, que quebranta a sua vida, que entende que adorar é muito mais que cantar hinos e músicas. Adorar é realmente ser incendiado por o amor de Deus, centralizando Cristo em minha vida. Adorar é um estilo de vida, adorar remete àquilo que verdadeiramente eu sou, e o Pai agora está procurando esses verdadeiros adoradores. Uau, aonde nós vamos ver na palavra que Deus ele está à procura desses adoradores. Deus está querendo achar você, Deus está querendo achar você, Deus está querendo achar o seu coração. Deus ele não quer que você mostre quem você é para as pessoas, mas Ele quer que você mostre quem realmente você é para Ele e o que você quer dEle. Então vai levantando as suas mãos, vai agora soltando o seu coração diante do Senhor, vai levantando, vai abrindo a sua boca. Oh, Deus ele não quer apenas os lábios que falam algo que é para fora, mas Deus ele quer realmente que você adore com o seu coração, não é com os seus lábios, não é aquilo que você vai dizer. Adoração no Novo Testamento é prostração, é rendição, é se render a Ele, é se prostrar diante dEle, é dizer: Senhor, eu sem Ti não sou nada, eu sem Tua presença eu não sou nada, eu não chego a lugar nenhum, por isso eu me rendo. Igreja, é tempo de se render ao poder de Deus. Uma igreja que adora, uma igreja verdadeiramente que adora, é uma igreja que se rende, é uma igreja que se prostra, é uma igreja que diz: Senhor, que seja feita a sua vontade, não a minha vontade. Por isso eu me lanço aos teus pés, eu me rendo diante de Ti, eu me prostro na Tua presença. Eu quero te convidar nessa manhã a você se render a Ele, a você se prostrar a Ele. Não importa o lugar, não importa o monte, não importa o lugar, as pessoas, mas o que importa é você e Deus nesse momento. Oh, comece a levantar a sua voz,
Deus, Ele quer ouvir a sua adoração. Ele está procurando agora. Ele está procurando agora. Ele está procurando agora. Onde você está, Ele diz: uau! Assim como Deus procurou Adão, mas o pecado fez com que o homem se escondesse da presença de Deus. Oh Jesus, oh Jesus, vem Espírito Santo. Está na hora da igreja sair desse coma espiritual. Está na hora de você sair dessa morte espiritual. Há pessoas aqui que estão mortas espiritualmente. Há pessoas que estão num coma, ligadas por aparelhos. Com os teus olhos fechados, meus amados. Estamos vivendo num tempo que as pessoas estão nesse coma espiritual. A Con teve agora essa visão, e nós queremos orar por você. O vir para a igreja, o estar envolvido até mesmo com a igreja, não significa que você tem uma vida saudável e viva diante de Deus. Deus, Ele conhece o seu coração, Ele conhece as suas fraquezas e debilidades. Ele sabe aonde você está caindo, aonde você caiu. Ele sabe como está a sua vida agora. Ele sabe que você perdeu o amor e a paixão por Ele. Ele sabe que você não tem mais adorado a Ele na intimidade dEle. E se Deus está procurando, meu irmão, porque Ele quer se relacionar com você, Ele quer que você vá mais fundo dEle. Ele está querendo tirar você desses aparelhos. Ele quer tirar você desse coma espiritual. Estamos sim vivendo numa geração que está em coma, parada, perplexa, vazia, sem nada para oferecer. Mas Ele quer injetar agora a vida sobre você. Ele quer despertar os dons, os talentos que há na sua vida. Não há mais tempo a perder. Não há mais tempo a perder, porque o doador da vida virá um dia buscar a sua noiva. E eu e você precisamos estar com o nosso coração apaixonado por Ele, queimando pela presença dEle. Tem muitas pessoas nesse coma espiritual. Tem muitas pessoas paradas espiritualmente, colocando justificativas, desculpas, para não realmente se lançar. Aquela mulher, meu irmão, ela tinha fome e sede. O Messias estava na frente dela. Ela foi entender quando Jesus falou: olha, se você vier até a mim e beber da água da vida, você não tornará mais ter sede. Aquele que é da água, Jesus quer dar a água e a vida sobre você. Venha até mim e beba. E Jesus está chamando você. Jesus está chamando você. Se desconcentra não, meu irmão. É o diabo querendo atrapalhar você de se colocar na presença de Deus agora. Você sabe se você está em coma ou não espiritualmente. Eu quero orar por as pessoas que estão se sentindo em coma espiritualmente. A adoração sua já não é mais uma adoração que tem efeito. Entenda, meu irmão, não estou falando de pecado. Se o pastor orar por mim, vai revelar o pecado oculto. Isso aí Deus sabe, conhece o teu coração. Mas Deus está estendendo as mãos para você hoje. Para você, Ele está dizendo: filho, filha, vem. Eu quero te despertar desse coma espiritual. Você está sentindo assim? Num coma espiritual? Apenas os aparelhos de amigos, de irmãos da igreja está fazendo com que você fique aí, ainda aqui. Fecha os teus olhos. Eu quero orar por você, mas você tem que ter uma atitude de fé. A igreja não é entretenimento, a adoração não é entretenimento, é mais que isso. Meu irmão, Deus te ama tanto, assim como Jesus amava aquela mulher samaritana. E hoje Ele quer te levantar e te ressuscitar novamente. Ele quer despertar e lançar fogo sobre você nessa manhã. Se você se sente em coma espiritual, parado nos seus dons, nos seus talentos, naquilo que Deus entregou para a sua vida, mas acima de tudo no relacionamento com Ele. Isso não é pecado, meu irmão, porque muitas vezes as circunstâncias da vida
faz com que a gente vá se esfriando. Eu quero orar por vocês. Se você quiser vir aqui à frente, eu quero orar por você. Nós queremos interceder pela sua vida nessa manhã. Se render a isso. É no momento de fraqueza falar: Senhor, eu estou assim, eu preciso mais. Eu quero mais. Não tem paixão, não tem um fogo, não tem uma chama que arde no meu coração. Vem para frente, eu quero orar por você. O primeiro ponto de uma mudança na nossa vida é reconhecer: eu preciso que a chama de Deus acenda em meu coração. Vem, irmão, vem, minha irmã. Deus está falando, há pessoas em um coma, e Deus não quer que isso permaneça. Não é esse o propósito de Deus para a sua vida, não é. Ei, não é. Deus te chamou para algo maior. Saia desse coma, saia. Esses dias eu vi um pedaço de um filme. Feche os teus olhos e apenas veja sobre essa questão de coma. Quero já terminar. O filho tinha leucemia de 12 anos, ele vai internado e do nada ele entra num coma. Ele tinha um pai que, por mais que amava o seu filho, o pai nunca foi um pai presente de dar amor, carinho para ele. Xaralabaçô. E o médico fala assim: olha, em momentos como esse de coma, a qual ele está prestes a ir à morte, uma das coisas que mais conforta o coração da criança é ficar ouvindo a voz do pai. Naquele momento o pai não entendeu, se rebelou, falou: como uma voz vai salvar o meu filho? Como uma voz pode salvar o meu filho da leucemia e da morte, porque ele estava em coma? Mas aquele pai tomou uma decisão. Pegou suas coisas do trabalho, foi para o consultório, ficou lá no leito de hospital junto com o seu filho e trabalhou. Ele trabalhava e falava no telefone, falava com o filho, falava o dia inteiro falando para o filho. No último momento da noite, ele vai diante do filho e fala: filho, lute para você sair desse coma. Mas se você não quiser mais, se você não consegue mais, ele entrega o filho naquele momento, se caso o filho não lutasse pela vida. Olha só, quando a pessoa está em coma, ela tem todo o poder de lutar para sair daquele coma. Olha como Deus é a natureza humana. O pai vai embora e ele recebe a notícia no outro dia de manhã. Ele achou que o filho tinha morrido, mas quando ele chega no hospital, o filho vira para ele, chama: pai. De tanto ouvir a voz do pai, aquele filho sai daquele coma, distância de morte, e ressurge no nada. Você acha que o nosso pai hoje está falando o que para você? Filho, filha, escute a minha voz. Ele fala através dos louvores, ele fala através da palavra, ele fala em todos os momentos. Mas você precisa lutar. Tem coisas que dependem de você, de dar o primeiro passo. Se você hoje está se sentindo assim, distante, frio, em coma, Ele está dizendo: escute a minha voz, porque eu te fiz adoradora, eu te fiz um adorador. É você que eu chamei para algo maior na sua vida, então vem, porque eu estou te despertando desse coma, mas depende de você. Vem, meu irmão, vem, minha irmã, mais pessoas. Lute contra essa morte espiritual, lute contra esse coma espiritual. O Pai te chama: vem, filho, vem, filha, nessa manhã, porque eu quero ressuscitar os sonhos. Eu quero te fazer um verdadeiro adorador, um adorador que vai testemunhar daquilo que eu fiz e daquilo que eu sou na vida de vocês. Eu quero que você feche os teus olhos e comece a buscar a presença do Senhor. Oh, Deus ainda está te chamando. Vem, filho, vem, filha, não fique no coma, saia desse coma, ressurja, porque Deus Ele te tirou de trás das malhadas para viver uma vida a qual Ele determinou para você. Oh, yeah. Levante as suas mãos e comece então a adorar ao Senhor neste lugar. Que agora a sua vida seja uma vida de adoração, de intensidade a Deus. Oh, vai levantando a sua intensidade agora de adoração. Oh, Pai, desperte a chama, desperte a chama, desperte a chama, desperte a chama, desperte a chama. Oh, Senhor, vem agora de encontro a esses corações, Pai. Oh, desperta do coma. Oh, Pai, nós declaramos: ressuscita, ressuscita os sonhos, ressuscita o desejo, ressuscita a paixão pela Tua presença.
tudo aquilo que tem tirado os teus filhos, tudo aquilo que tem, Pai, levado a eles a adormecerem, Senhor, na vida espiritual. Hoje, desperta, Espírito Santo. Desperta, Senhor, nessa manhã, que os teus filhos sejam tocados, que os teus filhos sejam cheios daquilo que o Senhor determinou para eles. Oh, que toda lágrima, que toda justificativa, que todo empecilho, que todo espírito de morte espiritual, nós agora, Senhor, repreendemos. Sopre vida sobre eles. Vem com o teu amor, vem com a tua chama, acenda novamente o fogo sobre eles, acenda novamente o fogo sobre os teus filhos, que haja vida em abundância, Senhor, que eles agora ressuscitem os sonhos, ressuscitem os dons, os talentos, daquilo que o Senhor depositou na mão deles, que eles despertem para essa nova chama, para esse novo tempo sobre a vida dos teus filhos agora. Oh, vai trazer loucura, Espírito Santo. Oh, Pai, vem no seu interior, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, que você seja esse verdadeiro adorador que o Senhor está procurando. Que você seja esse adorador da integridade na chama do seu coração. Não há mais tempo de nós perdermos com aquilo que nos tira da presença do Pai. Retome de novo os seus pensamentos, os seus sonhos. Não permita com que as palavras do inimigo toquem o seu coração. O adorador, ele é cercado pela glória de Deus. E ainda que venha pensamentos, ainda que venha situações em sua vida para tirar você do centro, volte os teus olhos para Ele. Amém?